Olá, boa noite. Boa noite, estamos ao vivo, Yuri? Pode começar? Tá. Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta, né? Ontem, diante do sucesso que nós tivemos ontem na nossa sequência de lives da Semana do Pedagogo, uma semana muito importante, de onde conversamos com pessoas, com figuras aí de extremo conhecimento na questão da educação. Foi um bate-papo muito legal. E hoje a gente pretende continuar com isso, né? Hoje, que é dia 21 de março de 2020, né? Tempos novos, tempos modernos, novas situações, novas coisas, e hoje a gente vai tratar da questão de direitos, né? Hoje será tratado diversos assuntos relacionados à área do direito, né, do direito das crianças à educação, né, de quais são as necessidades das crianças. Vamos falar sobre a questão da Constituição Federal, a importância da família no sistema educacional, né, e não adianta, né, a gente joga muitas vezes a responsabilidade para os professores, mas a família tem muita importância aí no nosso sistema, no sistema de educação. Tem a questão do papel do Estado, a pandemia e essa nova realidade das quais nós estaremos vivendo aí pelos próximos tempos, né? E para falar sobre isso, nada mais, nada menos de que todos os professores aqui da casa, vou dar uma boa noite para todos aqui, de antemão, mas depois a gente vai dando um oi, né, individual. Queria, né, dar uma boa noite para o nosso professor André Ferraz, também o professor José Pacheco, Antônio Pacheco, e também a professora Paula Duarte, que vai mediar esse debate. Muito boa noite, professor André Ferraz, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, Guilherme. E aí, tudo tranquilo? Tudo bem, muito obrigado aí pela sua participação nessa nossa sequência de lives na semana do Pedagogo, para enriquecer ainda mais esse debate que é tão importante nesse momento, né? Também vamos dar aqui uma boa noite para o professor Antônio Pacheco. Tudo bom, professor? Boa noite, Guilherme, tudo bem? Boa noite. É um prazer participar com vocês. Boa noite, professora Paula, boa noite, professor André. É um prazer aqui compartilhar o conhecimento com todos. Legal, muito obrigado pela participação. E mediando esse debate, professora, coordenadora do curso de Pedagogia da FAB, Paulinha, nossa Paula Duarte. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, Guilherme, tudo bem, sim, e você? Boa noite, professor André, boa noite, professor Pacheco. Mais uma Fab Live, né? Com mais um tema super interessante para a gente discutir hoje. Legal, essa aí, mais uma Fab Live, já deixando aqui bem claro que a nossa Fab Live ela é transmitida simultaneamente também no Facebook e no Instagram. Só colocar Instagram ou no Facebook, @Faculdade Fab, vai achar a nossa página, pode compartilhar com seus amigos, e vamos lá curtir, né? Antes das aulas, que começam 7 horas, aí a gente vai enriquecer, vamos quebrar os muros da faculdade, levar o conhecimento que todos esses professores têm para passar para vocês sobre esse tema tão importante. Eu vou estar acompanhando aqui nos bastidores, vendo aqui, pode mandar sua pergunta, se você tem alguma dúvida, pode ir lá dar seu boa noite, compartilhar com a gente aí o seu conhecimento, sua pergunta, a gente vai estar fazendo a pergunta durante a transmissão aqui para os professores estarem respondendo para vocês, e eu estou aqui nos bastidores só curtindo com vocês, tá bom? Vocês fiquem à vontade, a casa de vocês, mais um Fab Live no ar. Beijo e vamos acompanhando. Obrigada, Guilherme. Bom, eu já havia falado boa noite para vocês, boa noite para todos os alunos, professores, colegas que estejam acompanhando essa live. Hoje a gente vai tratar de um tema interessante, muito interessante na minha ótica, com dois profissionais da área do direito, dois profissionais que eu admiro muito, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o direito da criança, né? Então, tenho certeza que serão informações muito importantes, mas eu confesso que eu fiquei um pouco insegura por se tratar de dois profissionais do direito e eu, pedagoga, mas vamos lá. É um bate-papo, eu tenho certeza que todos nós iremos aproveitar muito esse momento. Bom, o nosso primeiro tema vai girar em torno da origem, né, da origem do direito da criança. Historicamente falando, de que forma que surge dentro da história o direito da criança. As informações que eu tenho, talvez elas sejam superficiais e elas têm um outro direcionamento.
Eu tenho certeza que a contribuição de vocês, enquanto profissionais do direito, elas terão uma outra vertente que será muito bem aproveitada por todos nós. Professor André, por favor. Bom, em primeiro lugar, deixa eu dar boa noite à professora Paula, ao professor Pacheco. Acabei não dando boa noite naquele momento. Para falar da origem do direito das crianças à educação, há de se falar da origem do direito à educação, né? Modernamente, como nós o entendemos e concebemos, ele surge com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 26, que coloca a educação num patamar de direito humano. A partir daí, a gente vai conseguir desenvolver, ou melhor dizendo, esse direito que foi conquistado vai desenvolvendo todas as nuances de fato de um direito humano. E os ordenamentos jurídicos dos países signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos passam a adotá-lo como direito humano. Aqui no Brasil não ocorreu assim tão rapidamente, de uma forma tão linear, e tempos depois, a mesma ONU foi mais específica ainda, quando, em 1959, falando da Declaração dos Direitos da Criança, também lá como princípio, coloca o direito à educação. Tá? A origem do direito à educação das crianças, ou da educação no Brasil, nos remete a um primeiro registro lá na Constituição de 1824, ainda na Carta Imperial, tá? Com um grande avanço, anos depois, na terceira Constituição, em 1934. Mas, de lá para cá, até a atual Constituição vigente de 1988, tivemos avanços e retrocessos, sob o ponto de vista democrático do direito à educação. E só em 1988, aí sim, com a nossa Constituição em vigor, esse direito à educação é bastante amplo, bastante debatido e bastante abrangente. Não só as crianças, mas principalmente em relação às crianças. Se eu me alongar muito, por favor, me avise. Pode ficar tranquilo, perfeito, professor André. Professor Pacheco, as suas contribuições para que a gente possa dar continuidade. Boa noite, professora Paula, boa noite, professor André. Boa noite a todos nós, a todos vocês que assistem a nós aqui a live da FAB. É um prazer contribuir nesse momento, né, com o nosso telespectador, nosso ouvinte, sobre a questão do direito da criança. O professor André muito bem colocou aqui a origem, né, desse instituto que protege a criança, e o que eu devo contribuir nesse momento é dizer que a Constituição Federal é a lei maior do país. E para você que muitas vezes não tem esse entendimento jurídico, o que significa? Significa que todos devem obediência a ela. E colocou o direito da criança e do adolescente em um dos seus dispositivos, protegendo a família, protegendo a figura da criança como um bem, né, como um direito, lá previsto no artigo 6º da Constituição Federal, um direito social no qual o Estado tem o dever de prestar e a sociedade também contribuir. Então, a ideia, contribuindo aqui com o professor André, é justamente proteger esse ser, né, que é a criança, e o direito criou aí o ECA, né, dentre outros documentos que o professor André comentou. É isso aí, professor Pacheco. Na verdade, esse seria, né, o nosso segundo tópico, que nós iríamos abordar algumas informações dos aspectos legais, né? Existem muitos documentos que apontam, que resguardam, alguns de extrema relevância, como é o caso do ECA, mas dentro do direito à educação e do ordenamento jurídico, esses documentos que vocês já citaram, como a Constituição, como a LDB e o ECA, eles apontam direções distintas ao direito da criança? Bom, na verdade, todos caminham para o mesmo norte. A legislação que é oriunda da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases, lá, a Lei 9394 de 96, assim como o ECA, eles caminham juntos com a Constituição, na proteção à criança, na garantia a esse direito que é a educação, a fim de assegurar o pleno desenvolvimento do indivíduo.
Através da educação, o indivíduo tornar-se-á um cidadão, terá condições de ser inserido de forma aceitável no mercado de trabalho. Então, a educação como engrenagem de crescimento e como garantia de desenvolvimento do indivíduo é o norte que a legislação brasileira aponta. As formas como isso vão ocorrer, as formas como isso pode ocorrer, depende de uma série de fatores. E por isso a nossa legislação acaba sendo tão ampla, por tentar abraçar todas essas vertentes, todas essas nuances. Isso ocorre na própria Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases, e mais especificamente na proteção à criança, e não tanto só a educação, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito, professor André. Professor Pacheco? É muito bem colocado, professor André, professora professora Paula, no sentido de se afirmar aqui para o nosso ouvinte que no Brasil nós temos uma legislação que abarca essas questões do direito, né, da criança, à educação, que todas a legislação caminham, sim, no mesmo caminho, no objetivo de assegurar esse direito, como a Constituição, a LDB, também dentro do ECA, também a garantia da educação. A ideia é que todas essas legislações citadas, né, sejam consignatárias para fazer efetivamente fazer valer o direito da criança à educação. Ok. É importante, dentro de tudo isso que foi falado, tanto pelo professor André quanto pelo professor Pacheco, que todos esses documentos, eles não só dão esse suporte, mas eles norteiam toda a ação nossa, não só dentro de uma sala de aula, mas em todo o contexto de formação de cidadão, né, de valores. É importante que isso também seja citado, né? Quando a gente pensa no direito da criança à educação, não tem como a gente não pensar e não falar da importância da família dentro desse sistema de educação. Como que vocês veem isso? Qual é a importância da família dentro do sistema educacional? Bom, eu estou me adiantando e respondendo tudo, mas se o professor Pacheco quiser iniciar a fala, pode ficar à vontade, senão vai Professor parecer André, que eu só eu faço falo. questão de contribuir com as suas considerações. Muito obrigado, Toninho, valeu. Na verdade, o próprio artigo 205 da Constituição Federal indica uma responsabilidade compartilhada. Tal pois, a educação ela é dever do Estado e da família, e é um direito de todos. O direito de todos é um direito abrangente, independente de idade, de qualquer outra condição, é de todos. E essa responsabilidade compartilhada se dá de uma forma muito clara, em que uma educação mais voltada para o lado formal deve ser colocada nos ambientes escolares, nas instituições de ensino, e a contribuição e participação da família é fundamental para o desenvolvimento do cidadão, para a formação de valores, para a criação para alicerces que possam vir a fundamentar a conduta desse indivíduo ao longo da vida, né? Muitos teóricos a respeito afirmam existirem 3 tipos de educação: a educação formal, a educação informal e a educação não formal. Não vamos entrar muito nessa seara, que senão a gente vai acabar desfocando o tema, mas é fundamental o papel da família e é obrigatório o papel da família. Inclusive, aí já mais na seara do professor Pacheco, falando do ECA, inclusive a família ela pode ser responsabilizada de uma forma, inclusive penal, por conta da omissão nesse aspecto. Então, a importância da família é fundamental. Ao Estado cabe respeitar a família e compartilhar essa responsabilidade. Perfeito, professor André. Professor Pacheco? Obrigado, professor André, obrigado, professor Paulo. E é exatamente isso, pessoal. A obrigação, né, e essa responsabilidade compartilhada de todos de
contribuir para a formação das crianças, para a formação da educação, para que aquela criança possa ser um cidadão, né, o qual conheça os seus direitos, conheça os seus deveres, não é só do Estado, é da família. A família tem a obrigação, tem a responsabilidade, que é a chamada responsabilidade compartilhada, e não é um elo. Não se pode pensar na educação apenas na sala de aula. A casa é uma extensão da escola. É fundamental a participação da família, dos pais e também da sociedade para que a educação seja realmente efetivada. E essa responsabilidade, quando não operada corretamente, ela gera responsabilidade. E você pode estar se perguntando, dê um exemplo, professor, de uma responsabilidade. A obrigação do pai levar seu filho à escola, da manutenção da presença. Caso o pai não faça isso, ele é responsabilizado, ele tem a obrigação, o dever de prestar essa assistência à criança, de levar ele na escola, dentre outros direitos, para que a criança possa ter o devido conhecimento na escola, alimentação, saúde, dentre outros direitos que balizam e contribuem para a formação educacional dela. Então, muito bem colocou o professor André, na responsabilidade compartilhada, e que muito ele abrilhantilha a nossa noite com suas considerações. Obrigada, professor Pacheco. E essa era uma pergunta que eu particularmente ia fazer, né? Como as famílias elas podem participar efetivamente, né, desse processo dentro das escolas? Porque muitos pais eles acham que só pelo fato de repente de eles terem matriculado seus filhos na escola, de repente de eles levarem para a escola um dia sim ou outro não, eles já estão cumprindo, né, essa obrigação. E, na verdade, a gente sabe que isso vai muito além disso, né? As famílias, elas precisam dar condições para que essa criança ela consiga frequentar a escola e ela consiga se apropriar disso com tranquilidade, né? Sendo respeitada. A respeito da escola, da família ter que dar condições, e o mesmo sendo cabível ao Estado, vide aí programas para transporte escolar. Hoje em dia, com a situação em que vivemos, da dificuldade de certas famílias manterem uma alimentação adequada por conta da falta da merenda escolar, né? A escola acaba sendo um apêndice da família, de fato, um prolongamento da família, e é uma via de mão dupla. O mesmo ocorre em relação à escola, ainda mais em épocas como a de hoje. Não sei se eu estou adiantando algum tema, mas confesso que eu tenho uma filha pequena, minha filha tem 4 para 5 anos, e eu confesso que eu nunca dei tanto valor à escola dela agora que ela está sem aula. Porque, de fato, é um trabalho muito árduo, é um trabalho exige muita dedicação, né? E a escola tem um nível de responsabilidade enorme ao cuidar dos menores, né, das crianças. Nós, pais, ao acompanharmos o processo educacional todo, ao acompanharmos as evoluções pedagógicas, nós temos um olhar diferenciado, porque o olhar de pai ou olhar de mãe não é o olhar profissional, não é o olhar técnico, mas mesmo assim tem que ser diligente. Perfeito, professor André. Eu gostaria de saber se juridicamente existe uma parcela, existe determinado dentro da legislação no que tange essa colaboração das famílias, existe uma parcela que obrigatoriamente é de responsabilidade da família e obrigatoriedade da escola no que se refere a esse processo de educação? Bom, a responsabilidade da família é a responsabilidade que não se encerra, não termina. A família é responsável sempre, inclusive pela educação. A responsabilidade da escola se limita muitas vezes ao processo formal, a busca pelo, como é dito na Constituição Federal, a busca pelo saber, propiciar o saber. E propiciar o saber não é necessariamente impor disciplina, não é necessariamente impor limites, mas sim
participar de uma forma a criar um cidadão, né? Limitações de até onde vai a responsabilidade de um e começa a responsabilidade de outro não existe, pelo fato de serem compartilhadas. Toda essa legislação pertinente, sobretudo a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos dá a receita, ou o caminho que deve ser seguido e os seus critérios, mas isso se dá muito mais sobre o aspecto formal, sobre o aspecto dos professores, e não tanto quanto as famílias. Até porque, hoje em dia, nós convivemos numa realidade um pouco diferente de 1988. Né? Já são aí, eu sou péssimo em contas, né? Por isso que eu não dou aula de matemática, mas de 1988 até 2020, temos 32 anos, é isso? Bom, enfim, vamos fazer de conta que passou de 30 anos, que isso eu tenho certeza. Em 30 anos, a sociedade mudou muito rápido. Hoje em dia, a cada 5 anos, a gente pode dizer que a mudança é estrutural. Então, a família que foi idealizada em 1988 não é a família de 2020, mas, ainda assim, essa família necessita ser diligente. Ok, professor André, obrigada. Professor, pode falar, Guilherme. Seu áudio. Vamos lá, vamos dar aquela invadida agora aqui para dar aquele boa noite para o pessoal. Já tem um pessoal, bastante gente acompanhando a gente aqui pelo Facebook, também pelo Instagram. Mandar aquele boa noite para Elaine Pinho, mandando boa noite para vocês. O Igor Alves, também a Josefa Duarte, a Alexandrina Neres, professora Fabiola, também o professor Bruno, professora Marisa. Vamos lá, tem mais professores aqui acompanhando. O professor Fabrício, que na semana que vem vai estar colaborando com a gente também. Muito obrigado, professor Fabrício, todos os professores que estão aí na sintonia com a gente. Tem uma pergunta aqui, bem legal, que diz o seguinte: 39, quase 40% das crianças de 0 a 5 anos, elas têm praticamente boa parte dos seus direitos violados, e isso aumenta dos 14 aos 17 para quase 60%. Lógico, você tem as obrigações do Estado e obrigações da família. Hoje, mas qual que está pesando mais nessa divisão dos direitos violados? Você acha que está a questão familiar ou a questão do Estado? Passando a bola para vocês aí. Professor André, por favor. Bom, eu não tenho ideia de números, né? Inclusive, eu acho que não é para passar a bola para a nossa nobre mediadora, mas a realidade é mais vivenciada nas escolas, né? Mas em relação a direitos violados, é bastante amplo. O direito violado em relação à educação se dá de diversas formas, pela inobservância da exigência da existência de vagas para esses alunos nas escolas, para a falta de suporte, para a própria negligência da família. Eu realmente, essa pergunta foi muito bem formulada, mas sem poder se basear em números ou estatísticas, fica difícil ter essa abordagem, né? Talvez uma boa pesquisa nos conselhos tutelares, que tenha a obrigação de acompanhar, de fiscalizar esses desmandos, né? Pode falar, professor Pacheco, depois eu dou as minhas contribuições. Contribuindo com o que o professor André comentou, realmente, sem os dados aqui do conselhos, fica difícil responder de forma concreta. Mas há, sim, uma violação dos direitos, né? Pela inexistência de vaga nas creches, por muitas vezes não ocorrer a entrega, por exemplo, dos uniformes na data correta, por muitas vezes o poder público não poder atender uma demanda do conselho tutelar, por muitas vezes, eu já dei aula no Estado também, vivenciei algumas dificuldades por não ter o próprio material para aquela criança estudar. Então, é um conjunto de violações que muitas vezes não é visível até mesmo na mídia. Existe, sim, uma grande violação de direitos, e não dá para fazer esse elo, né? Jogar apenas a responsabilidade para o Estado. É um conjunto, é a responsabilidade da família e do Estado também. É complexo dizer o quanto aumentou, porque não deveríamos se basear em números, mas
O que eu posso dizer com uma visão de professor que já atuou também na área pública é dizer que existe, sim, uma grande violação dos direitos, né, da criança, do adolescente, nessa fase educacional. Muitas vezes, por problemas, né, na estruturação escolar, falta de recursos, na família também, por não ter uma estrutura familiar adequada, que isso tudo vai impactar lá na sala de aula, e o professor, como sempre, é um guerreiro que vai mediar essa situação. Mas eu acredito que uma pessoa que pode comentar mais propriedade é a nossa mediadora Paula, que vive isso todos os dias. Obrigada, professor Pacheco. Eu esperei vocês darem as contribuições de vocês para que eu pudesse me manifestar. Na verdade, assim, eu vivencio esse dilema todos os dias, né? Eu trabalho no sistema público e, assim, eu trabalho na educação infantil e trabalho com crianças especiais. E eu percebo que, de fato, existe, sim, essa violação de direitos nessas duas esferas nas quais eu tenho bastante contato, né? Nos faltam números para a gente ser mais precisos, mas a gente percebe que existe uma carência muito grande de políticas públicas que atendam essas demandas, né? A gente fala bastante, eu especificamente com as minhas turmas de pedagogia, eu falo sobre a questão de acesso, né, e permanência dentro da escola. Né? É falado muito essa questão do o Estado, ele de alguma forma ele garante o acesso com a matrícula, mas e a permanência? Uma permanência não é uma permanência de qualquer jeito, é uma permanência com qualidade, né? Com qualidade no que diz respeito à alimentação, qualidade no que diz respeito aos materiais que nós utilizamos, qualidade no que diz respeito aos espaços que essas crianças têm, né? Eu, particularmente, enfrento grandes problemas com isso no Estado. E, assim, eu percebo que essa violação de direito da criança no que se refere aos alunos que eu atendo, ela é muito grande, né? E vale a pena a gente ressaltar que, assim, existem, dentro desse atendimento que eu faço, existem outras legislações que os amparam. E ainda assim, esses direitos, eles não são garantidos. Eu costumo falar, repetir sempre uma fala, né? Dentro a lei, ela é muito bonita. Muitos autores apontam isso como algo... Mas existem políticas públicas, existem legislações que amparam a criança, o adolescente, a criança especial. Tudo isso, na teoria, é muito bonito, né? Mas quando a gente lida com isso no dia a dia, a gente percebe a fragilidade do sistema e toda essa violação que já foi citada. E isso particularmente me deixa muito triste enquanto educadora. Bacana. Só entrando aqui de novo, tem uma outra pergunta da professora Marisa. Obrigado, professora, também. Deixa eu só deixar um alô aqui da Marcela Leage. Ela está falando aqui que tem saudade de suas aulas aí dos professores André e também do Pacheco, tá? Depois mandam um alô aí para Marcela Leage, formando em Direito aqui da FAB. Obrigado, viu, Marcela? Um beijo para você. A Marisa pergunta o seguinte: na opinião de vocês, quais as maiores dificuldades na família e na escola para a existência de um trabalho conjunto? Começa o professor Pacheco ou eu? Pode começar, professora Paula. Olha, Guilherme, eu percebo que existe, sim, grandes dificuldades nesse aspecto, né? A escola, ela, de alguma forma, ela tenta fazer um bom trabalho. Eu percebo que, assim, eu sempre falo para as minhas alunas o seguinte: a escola é a cara do diretor, né? Então, assim, o diretor, ele norteia, dá todo o suporte, ele norteia o nosso trabalho enquanto professor. Existem alguns aspectos que precisam ser considerados.
a questão da responsabilidade de cada profissional dentro desse aspecto. Porém, eu penso que as famílias não dá para generalizar, né? Não tem como a gente generalizar, mas a gente percebe que houve sim nos últimos anos grandes inversões de valores, né? Onde a família acaba delegando, algumas famílias acabam delegando à escola a responsabilidade de educar, né? E eu penso que a escola, ela tem sim a tarefa de educar, mas assim, ela tem a responsabilidade de auxiliar a família dentro desse aspecto, né? Auxiliar a família no que diz respeito aos valores que a criança ela já traz, né? A nós, dentro de uma instituição escolar, nos compete trabalhar conteúdos sistematizados. E é lógico que desenvolver algumas habilidades que são necessárias aos alunos, ao educando no processo de formação. Então, eu penso que é um trabalho em conjunto, família e escola. Sem as famílias, nós, enquanto professores, enquanto educadores, nós não conseguimos ir muito longe. Assim como a família, sem nós, sem a figura do professor, ela também apresenta grandes dificuldades. E a gente percebe isso com mais delicadeza nesse período, né? Então, eu penso que é um trabalho em conjunto. Professor Pacheco. Obrigado, professora Paula. Obrigado, professora Marisa, pela pergunta. Um abraço a Marcela, nossa aluna formanda, né? Contribuindo, Paula. Como eu já falei, eu tive a experiência de atuar no Estado, né? E ver justamente essa dificuldade, né? É um conjunto, professora Marisa, porque a criança, imagine que a criança vem, por exemplo, aqui no Guarujá, acontecia muito, a criança não tinha como tomar banho em casa, ou a criança não tinha o que comer em casa. Ou seja, a ausência de direitos fundamentais em casa. Ela vem suprir isso na escola. Chega na escola, a escola, ela, como o professor André comentou, ela tem a obrigação do saber. Só que, atualmente, além do saber, tem a obrigação de contribuir com o fundamental, que é a alimentação. Então, quando esses dois mecanismos, família e escola, não andam juntos, há um colapso na formação educacional. Então, a criança não tem o que comer, ela vai para a escola comer, se alimentar, porque em casa não tem o que comer. Isso acontece muito nas comunidades aqui do Guarujá, né? Inclusive, nessa época de pandemia, está acontecendo que as escolas estão disponibilizando a merenda justamente porque muitas famílias não têm condição de manter aquela criança em casa. Então, a escola, o professor, além de passar o saber, a escola também tem que agora fornecer esse direito fundamental que é a alimentação. E qual seria a saída disso, né? Seria a família contribuir com a sua responsabilidade, a escola agir com o saber, e assim as coisas dariam certo. Existem os problemas, né? Mas a atuação prática não é tão simples assim. Os problemas, né, educacionais, como a professora Paula comentou, depende muito de uma administração escolar, depende da formação e estrutura familiar daquela criança, ou daquele jovem que vem para a escola, depende da formação do professor também, que está ali na sala de aula, para poder lidar com diversas situações, alunos que têm necessidades especiais, alunos que têm dificuldades de aprendizagem, alunos que não tem pai, não tem mãe, não tem família, aluno que foi expulso, enfim, diversas situações que implicam na qualidade de ensino daquela criança ou do adolescente. Então, para que seja a educação realmente dar certo, tem que andar junto esses dois mecanismos, família e escola. Obrigado, professora Paula. Passo a palavra para o meu nobre e grande professor André, para suas contribuições. Muito obrigado. Um abraço para a professora Marisa. Um abraço ao Marcelo, a grande jogadora de futsal, jogadora de futsal da faculdade.
Na verdade, a escola acaba desempenhando também um papel que vai além das suas fronteiras, que é o papel social, né? Vivemos numa sociedade que, de fato, é muito desigual, e a escola, ao atingir a todos, de acordo com o que é preconizado pela Constituição Federal, ela acaba cumprindo papel social também, ao desempenhar, em parte, o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, tentando nivelar a todos para que possa dar umas condições, como falamos ontem, ontem não, perdão, como falamos antes, do pleno desenvolvimento do indivíduo. Entretanto, dissociar a escola do cumprimento social hoje em dia no nosso país é impossível, né? Assim como tirar ou exigir de algumas famílias uma atuação que muitas vezes não é condizente com seu nível educacional, com seu nível cultural, também é bastante difícil. É um problema social, apresenta-se aí um tripé nesse problema, que é a escola, a família e o próprio Estado, que cabe ao Estado tomar as medidas necessárias para a efetivação do direito à educação. Como bem disse a professora Paula, a legislação existe, ela é uma legislação bastante ampla, em alguns aspectos até bastante específica, mas falta a famosa parcela de vontade política para isso, no que diz respeito, sobretudo, às escolas públicas, aos estabelecimentos públicos de ensino. Já em relação aos estabelecimentos particulares, são outros problemas, mas também há uma série de problemas relativos à atuação da escola, também sobre o papel social, não sob o ponto de vista de colaborar com a ausência de alimento, mas, sobretudo, de disciplina, de estabelecer limites e assim sucessivamente. E nesse tripé, nessa confusão toda, está o aluno, ou está a aluna, que fica à mercê de políticas que não são condizentes com a legislação pertinente, né? Inclusive, vale lembrar o seguinte: um mau gestor, um mau gestor na área da educação, ele pode vir a sofrer a responsabilização pelos seus atos, né? Temos aí a ausência de políticas eficazes ou a falta de aplicação de recursos destinados à educação pode dar ensejo a crimes de responsabilidade pelo gestor, sobretudo pelos chefes dos executivos, né? O mesmo não ocorre na família. Para sorte ou para azar de muitas crianças, não tem como demitir ou responsabilizar ou punir de uma forma eficaz o ente que não colabora, o familiar que não colabora e que não dá o suporte necessário à continuidade da educação pela família. Obrigada, professor André. É exatamente isso, né? A gente percebe uma fragilidade muito grande. Talvez obrigatoriamente, a gente já esteja adentrando dentro desse próximo tópico. Eu gostaria de saber de vocês qual é o papel do Estado na educação de um indivíduo, né, de uma criança, tendo em vista seus deveres enquanto cidadão, pensando nessa criança em processo de desenvolvimento enquanto cidadão. Bom, professor André, por favor. A obrigação à educação se dá pela obrigatoriedade da matrícula e acompanhamento desde os primeiros passos, desde os primeiros anos, né, dos primeiros ciclos educacionais. E não para por aí. Ao Estado, como a professora bem sabe, nós temos aí uma série de requisitos que beiram a transformar a nossa educação de acordo com o nosso plano de metas, né? Espera-se do brasileiro hoje, médio, tenha o ensino fundamental completo e até aí já imagina-se que está suficiente. A legislação foi alterada, não mais será suficiente, porque há uma exigência de novo incremento, de mais envolvimento. E o Estado ele tem que caminhar junto com essas inovações, propiciar os meios através de tudo que a professora falou que não se encontra de forma adequada em muitas escolas, é o que o Estado deve fazer: propiciar equipamento, propiciar condições de estudo, propiciar livros, propiciar uma série de fatores para que de fato possa se desenvolver uma educação formal condizente com a necessidade. Ok, professor André.
Bom, não tem como a gente não tocar nesse assunto, né? Nós estamos vivendo um momento ímpar, não a nível nacional, né? Mas a nível mundial. Essa pandemia se alastrou pelo mundo, tem causado grandes transtornos a toda a população mundial. Eu gostaria de saber de vocês, nos moldes que a educação ela está sendo oferecida hoje por conta dessa pandemia, né? Existe amparo legal para a educação que está sendo oferecida hoje, nos moldes que ela está sendo oferecida hoje? Professor André, por favor. Bom, as portarias do MEC, elas servem de diretrizes para todo o sistema educacional, né? E, dada as circunstâncias atípicas que vivemos, nada mais justo do que soluções condizentes. O isolamento social se faz necessário, né? Muitos discutem se sim ou que não, mas o fato é que nós temos que priorizar nesse momento a saúde, que, assim como a educação é um direito humano fundamental, né? Temos que preservar e lutar pelo pleno desenvolvimento do indivíduo através da educação, mas também temos que preservar pelo bem maior jurídico, que é a própria vida. Então, por conta disso, as adaptações foram feitas, foram normatizadas através de portarias do MEC e vamos aí acompanhando as novidades que vêm surgindo. Até porque acredito eu que ninguém estava preparado assim para uma repercussão tão grande ou por impacto tão grande. Eu, particularmente, não. Preparei minhas aulas de pedagogia, minhas aulas de direito, estava tudo bonitinho, tudo lá planejadinho, aí derrubou tudo, tive que aprender a subir vídeo, baixar vídeo, participar de videoconferência, e a gente vai se adaptando. Conversaram não, o professor Paulo conversou comigo sobre fazer a parte do EAD e tal, eu até me interessei, depois eu pensei assim, não, esse negócio de câmera não é comigo não. E hoje é o que nós temos que fazer para nós transmitirmos e recebermos o conhecimento dos nossos alunos. Não quero usar o clichê é o que temos para hoje, mas é o que temos para hoje e é o que teremos para o futuro por um bom tempo, porque isso se modificou. Temos um cenário novo, né? E temos que aprender a conviver com isso. Por mais que eu continue não tendo Facebook, não faço questão de nada disso, e não tem jeito, não dá para nadar contra a maré. Veio para ficar, né, professor? Exatamente. Professor Pacheco, por favor. Muito bem colocado, professor André, né? Que amparo é esse, né? O amparo das diretrizes do Ministério da Educação, do MEC. Porque, em razão da situação de excepcionalidade que nós estamos vivendo, o MEC dispôs de diretrizes para que as instituições pudessem ali, né, trilhar alguns caminhos possíveis dentro dessa excepcionalidade que nós estamos vivendo. Foi uma mudança muito abrupta, né? No caso, o professor André comentou sobre ter que lecionar, né? Ter que utilizar as câmeras dos nossos computadores. Imaginemos, né? Os nossos alunos também estão se adaptando, a rede pública está se adaptando, estadual também, salvo engano, está tendo aula, né? Pelo sistema online. O amparo legal, professora Paula, é justamente a diretriz do Ministério da Educação, na qual eles dispõem lá de portarias, nas quais as instituições, com base na ciência, com base nos dados do Ministério da Educação e do isolamento social, vai disciplinando o que pode nesse momento e o que não pode. O isolamento social é fundamental para não ocorrer aí a disseminação mais veloz do vírus, e, em razão disso, as instituições públicas e privadas, elas adotam aquelas diretrizes repassadas pelo Ministério da Educação. E é dessa forma que está sendo amparado essas diretrizes, por meio do Ministério da Educação. Perfeito, professor Pacheco. Eu quero colaborar, né, contribuir com esse meu questionamento, que na verdade foi apontado pelo professor André. Então vamos socializar, vamos refletir um pouco acerca disso, porque é uma realidade que todos nós estamos vivendo, né?
nós dentro do ensino superior, enquanto docentes, o professor André, com a sua filha em casa, também deve estar passando por essa situação. O professor Pacheco, eu não sei se tem filhos, primos pequenos, mas também deve estar muito a par dessa realidade, porque está sendo muito discutida. Vocês acham que o aproveitamento dos alunos, né, em todos os níveis, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, ele é o mesmo? Ou esse aproveitamento, de alguma forma, ele será prejudicado? Professor André? Bom, o aproveitamento do aluno depende do nível educacional em que ele se encontra. Evidentemente, no nível superior, depende muito do envolvimento. Eu reparo que os alunos que estão do meio para o final do curso, eles já estão envolvidos de tal forma que a prática de aulas em EAD é uma mera adaptação. Por outro lado, os alunos que estão no início do curso, eles sofrem um pouco mais, né? Do primeiro semestre, né? Os dos primeiros semestres, eles sofrem um pouco mais. Agora, analisando como um todo, e tendo também um pouquinho de olhar de pai, evidentemente que o nível de atenção e envolvimento dos pequenos é outro, né? Em contrapartida, analisado por um outro aspecto, acaba sendo um atrativo ao cotidiano na nossa realidade, de só ficar em casa, sem sair. Então, a aula ou a atividade em EAD acaba sendo uma novidade e atrai um pouco de interesse. Agora, eu acredito que seja uma dificuldade muito maior em relação aos alunos do ensino fundamental, tá? Nem tanto para o do ensino médio, e os da pré-escola realmente são os que mais devem sofrer com dificuldades em desenvolvimento por conta disso, né? Exatamente. Professor Pacheco, por favor. Concordo com o professor André, justamente porque os pequenininhos, como a gente fala na escola, né, eles precisam dessa atenção especial do professor. É o início ali da vida escolar dele, é o do tio, né, da tia. É diferente do adolescente para o adulto, né? Eu tenho a experiência de lecionar no EAD da faculdade, né, da FAB, e que o aproveitamento ele vai sendo levado em consideração, lógico, o nível educacional dele, mas o aluno se adapta. E quando ele se adapta a esse sistema, o aproveitamento começa a ser similar àquele do presencial. Agora, fazendo uma análise genérica, evidentemente que os pequenininhos que estão ali na pré-escola estão tendo um impacto maior, porque eles precisam do tio, da tia, para orientar, para ensinar o beabá, né? Diferente daquele aluno que já tem esse prévio conhecimento, ele só precisará se disciplinar, né? Entender que naquele momento em que ele teria que estar na faculdade, ele tem que estar em frente ao computador. Eu acredito que esse sistema veio para ficar, é o futuro, o EAD já estava em nossas vidas, né? Esse sistema veio para intensificar e nós temos que, tanto os professores, tanto os alunos, devem se adaptar a essa realidade e, certamente, aqueles que têm dificuldade hoje, ao se adaptarem, essa qualidade que hoje, alguns que têm dificuldade, vai ser superada, porque a tecnologia veio para ficar e nós para se adaptarmos a ela. Perfeito, professor Pacheco. O Guilherme, acho que ele quer falar um pouquinho com a gente, mas depois eu vou voltar, porque eu também quero dar as minhas contribuições nesse tópico. Na verdade, tem uma pergunta aqui do professor Bruno, que ele diz aqui, ele está fazendo uma pergunta para o professor André, né, dando boa noite. Não acha que com isso mudaremos os costumes nos estudos, vendo algo além de uma aparente aula EAD, né? Isso foi um assunto até bastante debatido, inclusive ontem, né, sobre essas mudanças nos aspectos. Mesmo após a pandemia, muito provavelmente essas tecnologias elas vão ainda continuar, talvez não de forma, né, diária, mas elas vão ser mais presentes no nosso dia a dia, até como o professor André disse que ele tinha um certo bloqueio, né, professor, com relação a muitas vezes gravar, né, as aulas, né, ele não gosta muito das redes sociais, não
tem isso como hábito, mas o bloqueio ele não pode existir, e tanto que depois que você começou a gravar as aulas, fazer mais, você viu que você já se soltou e conseguiu também aderir a essas novas práticas. Lógico, para as crianças, principalmente crianças mais jovens, de 5 anos, 5, 10 anos, é um pouco mais complicado, mas vai ser um mundo de reinvenção. Mas isso acho que vocês podem falar melhor. E também aqui, ó, o Leonardo, o Léo, obrigado, Léo, pela participação. Tá falando aqui para Paulinha. Ó, Paulinha, seu dia precisa ter 36 horas, inclusive na quarentena. Mandou um beijo para você. Beijo, Léo, obrigada. Professor André, a pergunta foi para você. Vamos lá. Então, antes da professora Paula continuar a tecer comentários sobre o EAD nos pequenos, né, tal, mas só agradecer ao professor Bruno pela pergunta. Professor Bruno, para quem eu posso recorrer também, ajudas em dificuldades em gravação de aula, de participação de videoconferência, a gente está aprendendo aí, correndo atrás de como melhor se adaptar. Tenho certeza disso, tenho certeza que viveremos uma nova realidade, teremos um novo universo a ser explorado, né? Eu ainda sinto muita falta da confiança, do olhar, de sentir que essa informação está sendo captada pelos alunos, da participação dos alunos, mas, inclusive, eu fiz na minha última aula de pedagogia, eu fiz com que todos eles escrevessem sim ou não para responderem uma dinâmica em que mostravam o papel sim ou não, e a gente vai tentando levar. Continuo ainda sentindo falta do cotidiano, do dia a dia, de ir na faculdade, de tomar o café na cantina, e espero poder reencontrar todos em breve, mas hoje em dia eu posso dizer que eu me sinto mais apto a trabalhar nesse mundo. Pois não, professora, desculpa Imagina, atrapalhar. professor, imagina. Suas contribuições são sempre bem-vindas. Bom, só para concluir a nossa linha de raciocínio em relação ao aproveitamento dos nossos alunos em diversos níveis educacionais. Eu concordo com o que foi falado, né? Os alunos dos primeiros semestres, eles, dentro do ensino superior, eles acabaram sofrendo um pouco mais. E eu sempre falei isso para os alunos do primeiro de pedagogia, que assim, eles nem chegaram a criar vínculo conosco, nem com a instituição. E veio toda essa situação que nos isolou, né, dessa forma. Então, assim, os outros alunos, alguns apresentaram um pouco mais de dificuldade, mas, assim, coisas possíveis de serem sanadas. Na educação infantil, que é a área que eu atuo no município, eu percebo que nós, profissionais que lidamos com essa faixa etária, nós temos que tomar muito cuidado, porque uma criança de 2, 3, 4 anos, eles não têm ainda maturidade, não têm concentração para lidar com algumas informações que, de repente, possam ser disponibilizadas por nós, professores. Então, assim, a pegada é outra, né? A gente tem que permanecer com o intuito de continuar estabelecendo vínculo, fazer com que, de repente, eles, em algum momento do dia, eles ouçam a nossa voz, que eles interajam conosco de alguma forma, mas que isso também não fique tão cansativo para os pais, né? Porque, às vezes, muitos pais continuam trabalhando, né? Então, assim, a gente sabe que a situação é bem difícil. Ainda tem a questão da internet, como foi citado ontem, durante a noite, né? Nem todas as famílias, nem todos os pais têm isso, com acesso à internet com facilidade, então isso acaba contribuindo para que esse aproveitamento não seja tão adequado. Alunos do Fundamental 2, com 6, 8 professores, a gente sabe que isso é uma loucura. Mas dentro desse cenário, não só os alunos aprenderão muito com tudo isso, nós, professores, também. Como foi falado já pelo Guilherme em situações anteriores, eu reforcei ontem, o Guilherme reforçou, nós estamos sendo criativos e resilientes, né? O professor André falou, e eu vou reforçar, assim como você, André, eu também não sabia fazer nada nesse universo, além de utilizar
fazer minhas aulas em PowerPoint, usar o Word para mandar as documentações necessárias. E hoje em dia eu me vejo subindo vídeo lá pro YouTube, eu me vejo gravando aulas no Zoom, eu me vejo participando de reuniões no Meet, no Teams, no Zoom, né? Então, assim, nós não seremos os mesmos profissionais do ano de 2019. Então, isso é uma certeza. Assim como os nossos estudantes também. Eles serão pessoas melhores, mais resilientes, por todo esse cenário que eles estão vivendo, que nós estamos vivendo, né? Mas era essa a minha contribuição, Guilherme. Vamos lá. Tem mais perguntas, considerações aqui, ó. Tem o professor Fabrício de Migliano, ele falou que, ó, que no semestre passado ele sofreu com as gravações, mas depois foi, tá vendo? É só uma questão aí de desbloquear, né? Só virar a chavinha que dá tudo certo. O professor Paulo também, com certeza caminharemos para a integração entre o melhor do presencial e dos recursos tecnológicos, né? Eu acho que a gente estava conversando também, né? Porque a gente deu um salto de 5 anos, né? Foi uma coisa muito rápida. O que a gente talvez conseguiria alcançar em 5 anos, a pandemia fez com que a gente conseguisse, em questão de 2 meses, atingir esse crescimento na questão tecnológica, que vai agregar muito para a gente a partir de agora. Lógico, aí vem a questão do direito das crianças, do adolescente. Se a gente buscar, acho que foi até tratado esse assunto ontem, como tem muitas pessoas que não têm esse acesso à tecnologia, não têm muitas vezes a questão da própria internet, ou também questão de ter recurso tecnológico, que seja um computador, que seja um smartphone ou um tablet, né? A gente sabe que isso não está disponível para todos, né? Essa é uma grande problemática. Outro ponto aqui, uma pergunta, mandar uma boa noite também para Cláudia Nogueira. Boa noite, Cláudia. Ela está mandando boa noite para todos e dizendo aqui, ó, primeiramente quero parabenizar os professores pelo carinho, determinação e dedicação nesse momento ímpar que vivemos atualmente. Quero saber a opinião de vocês, se o profissional da educação de hoje ainda continua sendo, na maioria das vezes, a principal base educacional da vida de determinados alunos, tendo em vista que a escola possa ser a única fonte de educação na vida desse indivíduo. Obrigado, viu, Cláudia? Com vocês. Obrigada, Cláudia. Professor Pacheco. Olha, Cláudia, obrigado pela pergunta, pela contribuição. Não é para ser, né? Conforme nós conversamos, o professor não pode ser a única fonte, né? A família, o Estado, todo esse conjunto devem ser fontes de apoio para que essa criança possa ter realmente uma formação educacional de qualidade. Atualmente, né, o professor ele está sendo cobrado para que se realize justamente a ausência, na verdade, a escola e o professor está sendo cobrado para que ele supra essa ausência que a sociedade, a família, muitas vezes, não propicia. É o exemplo que eu dei anterior. Imaginemos, a criança não tem o que comer na escola, em casa, ela vai para a escola. Chega na escola, o professor vai ensinar um saber. Ela está com fome, ela precisa comer. A criança não tem, muitas vezes, remédio. Ela vai para a escola. O professor dá o remédio dele para a criança. Ou seja, atualmente, a visão, né, a sociedade quer pôr ao professor e à escola essa responsabilidade unilateral, mas ela deve ser compartilhada. Essa é a minha opinião no sentido de que o professor não pode ser, e a escola não pode trazer para si essa responsabilidade na sua totalidade. Obrigado, Cláudia. Passo a palavra para o professor André. Opa, então, Cláudia, ótima pergunta, mas seguindo a mesma linha de raciocínio do professor Pacheco, vamos tentar analisar sobre um outro prisma, sobre uma outra ótica, né? Afinal de contas, estamos na Semana da Pedagogia, né? Vamos tentar analisar esse problema pela ótica do professor. Tamanha deve ser a dificuldade, imagino eu, que não milito nessa área, a dificuldade do professor de saber o limite
de ingerência na vida do aluno. Deve ser um problema, uma luta constante, porque muitos alunos não só são carentes de aspectos emocionais, mas são carentes de aspectos mais amplos, né? Que diz respeito à própria sobrevivência. E, infelizmente, isso é um problema social. Não é um problema que tem que ser analisado só sob o ponto de vista educacional, mas é um problema que tem que ser analisado como um todo, que abrange políticas públicas também em relação à educação, mas políticas públicas que devem ser analisadas sob o ponto de vista da saúde, não quero que pareça palanque político aqui, né? Mas pode servir aí qualquer discurso de político candidato, né? Que traz todas as soluções para a educação e vai trazer todas as soluções para a sociedade. Isso é um reflexo, infelizmente, da nossa própria sociedade. A professora Paula aí deve conviver com essa problemática e realmente meus parabéns, porque é uma luta árdua e constante. Exatamente, professor André. Às Professor vezes... Paula, permita-me contribuir só mais um pouquinho com a Sim, fala. por favor, professor. É muito importante, professor André, o senhor comentou sobre essa dificuldade, essa ausência da implementação das políticas públicas, porque aqui nós elencamos vários problemas para os nossos ouvintes, né? Compartilhamos essas dificuldades que existem nas nossas escolas. Mas qual seria a solução para isso? Né? Qual o caminho? Né? É todo esse contexto. É um problema social que reflete na escola. Então, o investimento, a valorização do professor, o incremento, né, de estruturas educacionais, a preocupação da base educacional, né, um discurso, como o professor falou, de candidato a político, mas é uma necessidade que nós temos. Nós temos que investir na base, nós temos que ter políticas públicas direcionadas, apropriadas, um investimento adequado para que, sim, a educação possa ser de qualidade para nossas crianças. Existem, sim, muitos problemas a serem enfrentados, existem muitas dificuldades, existem muitos professores heróis que todo dia têm que lidar com um problema diferente em sala de aula. E, olha, por mais que tenham os problemas na rede educacional, os professores estão ali buscando fazer o melhor. E se a sociedade, a família e o Estado fizer a sua parte, eu tenho certeza que nós teremos uma educação de excelência. E esse é o meu otimismo para o nosso país, professor André, professora Paula e ouvinte que está nos assistindo. Obrigada, professor Pacheco. Só para a gente, de repente, finalizar essa fala, essa reflexão, eu costumo falar o seguinte, que o professor, ele colabora com o processo educacional, né? Na verdade, a família, a escola e o Estado, a sociedade, cada uma tem a sua parcela de responsabilidade. Só que dentro de uma sala de aula, a nós, professores, essa responsabilidade ela acaba sendo muito, muito, muito maior. A gente está no olho do furacão. É ali que os problemas eles afloram. Então, dentro de uma sala de aula, você é professor, você é psicólogo, você é enfermeiro, você é assistente social. Então, às vezes, você precisa trabalhar questões emocionais, questões de saúde, questões sociais, para você conseguir fazer com que o aluno se aproprie de um conteúdo sistematizado. Então, assim, é algo muito frágil. Muitas e muitas vezes, às vezes, você precisa, de repente, comprar um material para poder dar um suporte a um aluno dentro da sala de aula. Você precisa, às vezes, como já aconteceu diversas vezes, você, de repente, sair conversando com seus familiares, vendo quem tem filho pequeno, para ver uma roupinha que serve para aquele que vai para a escola com frio, né? Então, assim, são situações que nos deixam meio fragilizados. E por mais que a gente queira, a gente não tem como ficar alheio a essa situação, né?
Então, assim, o professor ele não é a única fonte que traz esse suporte, mas algumas vezes a gente acaba tomando para nós essa responsabilidade. Isso acaba gerando um desgaste muito grande, né? Porque nós não temos como resolver todos esses problemas. E nós somos seres humanos, então a gente acaba absorvendo demais isso. E isso, pelo menos para mim, me causa bastante sofrimento. Não sei se vocês ainda nesse aspecto gostariam de fazer algum relato, enfim. Fica aqui algo para ser refletido, que às vezes nós ouvimos muitas reclamações, muitas queixas, mas na esfera que eu trabalho, nós compramos material para trabalhar com aluno, nós compramos lembrancinha para o Dia das Mães, lembrança para o Dia dos Pais, lembrança de Natal, lembrança do Dia das Crianças, né? Então, assim, eu levo o trabalho para casa e compartilho isso com as minhas filhas. Então, olha, ajuda a cortar isso, ajuda a colar isso, né? Então, é um trabalho de formiguinha. Mas o que eu quero reforçar aqui, isso não é uma queixa, né? Muito pelo contrário. Eu amo o que eu faço, né? Eu estou morrendo de saudade de tudo isso. Eu estou morrendo de vontade de reencontrar os meus alunos. E no dia que eu não sentir vontade de fazer isso, eu não sei o que será de mim, né? Então, assim, eu quero reforçar isso para que não fique, de repente, uma fala negativa nesse aspecto. Não, eu amo o que eu faço, sei que existem esses desafios, falo sempre isso para os meus alunos, né? São desafios que nós precisamos enfrentar, mas que a gente venha enfrentar isso com amor, com carinho e com respeito, acima de tudo. É isso. Guilherme, eu acho que você quer falar. Não, chegamos aí já ao nosso finzinho aqui, né? Acho que a gente pode fazer as nossas considerações finais aqui dos professores. De antemão, agradecer, né, a presença de vocês que compartilharam, enriqueceram aí de conteúdo durante esse tema que é tão importante, né? Um tema que é debatido há muito tempo e mesmo assim, desde muito tempo ainda sofre com muitos problemas, com muitas faltas de política pública, as questões familiares. Esses problemas acabam persistindo, mas a gente tem que conversar, tem que continuar falando para que esses números aí diminuam aí com o tempo, com certeza. Agradecer professor Pacheco, professor André, a Paulinha, fiquem aí à vontade. Professor André, começando aqui começando pelas considerações finais aí, muito obrigado, viu? Obrigado, Guilherme, Paulinha, Pacheco, a todos que acompanharam. Depois da fala da professora Paula, só quero desejar parabéns. Ontem foi o dia do pedagogo, né? Estamos um dia atrasados, então, meus parabéns. Parabéns por essa luta e por não se manter imparcial em relação a isso, por vivenciar e abraçar com amor. Tá? Uma boa noite a todos e fiquem todos com saúde. Obrigado, professor Pacheco, suas considerações. Obrigado, Guilherme. Quero dizer que foi uma honra compartilhar essa live com o professor André, com a professora Paula. Parabéns, professora Paula, pela Semana do Pedagogo. Agradecer também ao Guilherme pelas contribuições, pelas intervenções. Agradecer a você que estava aqui nos assistindo e agradecer também ao professor Paulo pelo convite. Muito me honra estar na FAB e participar desses momentos nas quais nós contribuímos com a sociedade, compartilhando conhecimento, compartilhando aqui com a sociedade nesse momento da pandemia. Quero dizer para todos vocês que estão nos assistindo, aos professores presentes aqui, que eles abrilhantaram a nossa noite. Muito obrigado, desejo a todos uma boa noite. Obrigado, Paulinha. Bom, Guilherme, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer ao professor André, ao professor Pacheco, que dentro dessa nossa semana de pedagogia, né, mesmo que à distância, gostaria de agradecer a contribuição deles diante desse tema tão importante. E gostaria de agradecer a Fábio, ao Guilherme, né, a pessoa do Guilherme,
ao professor Paulo, ao Yuri, que tem nos encorajado muito, né? Tem nos dado suporte para que a gente... Eu não sei se vocês acompanharam aqui, mas hoje ele também ele foi atrás, ele já consegue colocar nas transmissões, já os comentários apareceram na telinha. O Yuri é o nosso garoto prodígio. Obrigado, viu, Yuri? Sempre abrilhantando aí a transmissão. Daqui a pouco a gente dá uma TV Fábio aqui. Exatamente. Então, eu gostaria de agradecer a colaboração de vocês, gostaria de mandar um abraço para todos os alunos, ex-alunos, as pessoas que estão assistindo a gente pela página da FAB no Facebook, no Instagram. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e nós procuramos fazer o melhor. Legal. Obrigado, Paulinha. Obrigado, os professores. Mais uma vez, nós quebramos o muro aqui da FAB e conseguimos levar o conhecimento para fora, utilizando essas tecnologias que vão fazer parte da nossa vida a partir de agora. A gente pretende utilizar isso com muito mais frequência. Nós iniciamos uma série de lives e é muito provável que a gente continue com isso, porque foi uma ação muito legal. Acho que a gente tem muitos temas relevantes aí no mundo acadêmico, que a gente pode tratar mundo afora, né? Saindo daqui da faculdade, das salas de aula. Acho que a gente consegue também contribuir com a sociedade com essas informações que têm um cunho mais acadêmico, um cunho mais aprofundado em diversos temas. Acho que vai ser muito legal daqui para frente a gente conseguir levar isso, a gente vai adotar isso como uma prática muito frequente. Aquele negócio, a gente também aprendeu a ser resiliente com isso e vamos adotar isso também para o bem da sociedade, tá? Muito obrigado a todos. Eu só vou deixar aqui, ó, Amanhã nós já temos uma live também com a professora Maria Cristina, também a Paulinha vai participar também com a gente novamente, o professor Paulo. Nós vamos falar, olha só, sobre os aspectos econômicos da pandemia. Um tema bastante polêmico, mas bem legal aí, que vocês vão estar podendo curtir a partir das 18 horas amanhã também, aqui pelo Instagram e pelo Facebook da FAB. E no dia 26 a gente também tem um outro assunto que a gente está tentando trazer, que é para a área de finanças, que é talvez aí no dia 25 a gente vai tentar trazer um tema na área de finanças também para vocês, durante aí a pandemia, como cuidar das suas finanças nesse período. É um assunto também muito legal, do qual a gente vai ter que ter bastante tete, né, para tratar, visto aí a queda de renda da maioria das pessoas, né, muitas vezes viu o seu salário, suspensão de contrato. Então a gente vai estar conversando com pessoas que são experts nesse assunto, vai poder estar passando essa informação para você, vai ser muito legal. No dia 26 nós temos um tema também que é muito importante, esse tema que já está sendo levantado, que é a saúde emocional em épocas de pandemia. Gente, tem muita gente que está tendo muitos problemas relacionados à saúde emocional, medo da morte, medo de familiares pegar o Covid-19, né? O próprio confinamento, você ficar muito tempo em distanciamento social, saudade de família, de filhos, e isso está trazendo um problema muito grande para a sociedade, né? Para você ver que o Covid ele não está trazendo só o problema da questão do vírus, mas o problema emocional está vindo junto nessa brincadeira, além do problema econômico também. Olha só como desencadeia uma pandemia dessa, o que ela desencadeia numa sociedade, né? E a gente vai estar contando com a Vanessa Xavier, ela é psicóloga clínica, vai estar falando com a gente, a Priscila Brito também vai estar conversando com a gente, e o professor Fabrício Demigliano também vai estar batendo esse papo com a gente, e a gente conta com a presença de todos vocês, tá bom? Foi transmitido ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram aqui da FAB, você vai poder acompanhar todos os dias por aqui também. Pode acompanhar, mandar suas perguntas, participar diretamente, é muito legal, só enriquece o nosso debate. Tá bom? Muito obrigado a todos. Professores, a gente vai contar com vocês em outras oportunidades, se tiverem temas que acham que é totalmente relevante para a sociedade, para os nossos alunos, que a gente consiga disseminar essas informações para eles, vai ser muito legal mesmo. Acho que todo mundo, a gente está tendo uma audiência muito legal, muito acima até do que a gente imaginava, e isso está deixando a gente muito feliz e acaba nos dando cada vez mais força para continuar com isso, com essa ideia que é muito legal. Tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. A gente conta com vocês em próximas oportunidades, tá bom? Obrigada a vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigado, gente. Aliás, todas as lives que a gente fez estão disponíveis também no Facebook e no Instagram da FAB. Quem não conseguiu acompanhar, pegou pela metade, quer se aprofundar um pouquinho mais no assunto, só entrar na nossa página, dá um like lá, curte lá que você vai estar recebendo essas informações. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.